Só para fazer essa recapitulação, cumpre apontar o seguinte: a ordem de prisão a Bolsonaro, prisão preventiva que foi efetuada antes das 7 horas da manhã do sábado, dia 22, ela partiu de um pedido feito no dia 21, na sexta-feira. Neutros sobre essa questão. Nós temos aqui na mesa 2 profissionais do direito muito qualificados. Cláudio Caivano, tem as suas ideologias políticas à direita e o Felipe Monteiro tem suas ideologias políticas à esquerda. Mas os dois, porque os conheço, em matéria de direito, são muito sérios. Independentemente de qualquer ideologia ou preferência eleitoral, o direito é o ganha-pão de ambos, assim como foi o meu um dia. Continua sendo de uma certa forma. Hoje, na verdade, é um perde-pão, né, para falar bem da verdade. Mas, só para fazer essa recapitulação, cumpre apontar o seguinte: a ordem de prisão a Bolsonaro, prisão preventiva que foi efetuada antes das 7 horas da manhã do sábado, dia 22, ela partiu de um pedido feito no dia 21, na sexta-feira, quando Bolsonaro sequer havia tocado na tornozeleira eletrônica. O motivo do pedido da prisão domiciliar, que nós não sabemos quem fez. Se foi a Polícia Federal, se foi a PGR, se foram os dois. Por que não sabemos quem fez? Porque esse pedido foi feito nos autos da petição 14.129, que corre, eu diria, sob sigilo, não, em semi-sigilo. Aquilo que o Alexandre quer dar publicidade, ele divulga. Aquilo que ele não quer, ele mantém em sigilo. Esta folha que eu coloco na tela de vocês é um resumo do quanto decidido por Moraes, que levou à prisão de Bolsonaro. Nesse resumo, prestem atenção no seguinte, senhores. E esta decisão quem me passou foi o PP na manhã de sábado, que ele tinha íntegra, porque ela está sob sigilo, ela não está disponibilizada nos autos, e o PP me passou e eu peguei esses pontos primordiais. Autos 14.129, que são os autos da investigação do crime de coação no curso do processo e não da ação penal da trama golpista. Mas nessa decisão, Alexandre de Moraes fala em razão da iminência do trânsito em julgado, do acórdão condenatório e da rejeição unânime dos embargos opostos pela defesa do réu. Ou seja, ele trata o Jair Bolsonaro com a figura processual que ele tem na ação penal. Porque nestes autos da petição 14.129, ele sequer foi acusado. Houve a denúncia, mas não contra ele. Então ele não poderia se referir a Jair Bolsonaro como réu nos autos da petição 14.129, porque ele não é réu nestes autos. É na ação penal 2668 e não nesta. E outra coisa, não existe, para fins de prisão imediata, o quesito iminência do trânsito em julgado. A Constituição fala que só pode ser considerado culpado e, portanto, cumprir as penalidades previstas em lei aquele que foi condenado depois do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória. Não existe espaço para discussão de iminência de trânsito em julgado. Mas continua a razão verdadeira. Convocação para a referida vigília. Indica tentativa da utilização de apoiadores que pretende reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável 8 de janeiro. Ou seja, ele proíbe, nesta decisão,
a liberdade de reunião, fundamentando a proibição de reunião com base em presunção de culpa. A Constituição brasileira manda que a regra, sem exceção, seja a presunção de inocência. E o que ele faz é proibir o exercício de um direito legítimo e fundamental da liberdade de reunião com base na presunção de culpa. E, por fim, ele menciona organização criminosa e coloca Flávio Bolsonaro como um possível chefe de uma organização criminosa que ainda existe para atacar a democracia, o Supremo e aquelas churumelas todas. Pode tirar essa folha? Então, ele deu esta decisão, que já estava pronta, com base no pedido do dia 21, quando Bolsonaro sequer tinha tocado na tornozeleira eletrônica. Ela foi editada, tanto que a tornozeleira eletrônica, ela aparece apenas a partir do final da página 14 de um documento de 17 páginas, iniciando esse tema com um além disso. Ou seja, o pedido que embasou foi com base numa vigília e com base na presunção de culpa do regular exercício de um direito fundamental. Ora, a tornozeleira foi a cereja do bolo. Aí muita gente diz, Bolsonaro ter usado um ferro de solda na tornozeleira enfraquece o bolsonarismo. Ora, teria razão essa informação se e somente se a medida cautelar fosse legítima. E seria legítima se ela fosse dada nos autos da ação penal, na qual está, como diz ele, iminente o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas não, ela foi dada num auto de investigação que está sob sigilo, investigação esta que resultou na denúncia de duas pessoas que não Bolsonaro, que não é réu nestes autos, e portanto não poderia ser chamado de réu por Alexandre de Moraes. Mesmo assim, mesmo se ele fosse denunciado, a tornozeleira, ela tem uma redundância, que no caso do Bolsonaro ele usa a tornozeleira e ainda tem agentes armados da Polícia Federal fazendo escolta da sua casa. Portanto, não existe por onde se olhe, não há ângulo que se analise que justifique essa tomada de decisão. E digo mais, senhores, como é que Flávio Dino e Alexandre de Moraes dizem que o réu, ele é... Olha a ginástica que eles tentam fazer. Um tentador, não, porque tentador é de tentação. É um sujeito que tenta fugir com contumácia. É um fujão contumaz. Onde é que está a primeira fuga? E a segunda? Para ele ser contumaz, ele tem que fugir várias vezes. A única justificativa de fuga eventual que o Alexandre dá nesses autos é o fato dele ter pedido asilo à Argentina. E pedir asilo não é fugir. Fugir é dar no pé. Fugir é fazer o que o Daniel Vorcaro estava fazendo. Pegar um primeiro avião com destino à impunidade. Pedir asilo político não apenas não é fuga, como é o regular exercício de um direito fundamental esculpido na Carta dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. Dizer que pedir asilo é fuga é criminalizar um direito fundamental reconhecido pela ONU como direito humano desde 1948. E depois disso não há nenhuma outra tentativa. Dizer que de carro se chega à embaixada em 15 minutos, presumir culpa a pessoas que vão fazer uma vigília de oração, isso é tudo muito absurdo. E o que é mais desgraçado, não digo nem engraçado, porque é desgraçado para um Estado que se diz de direito, é o seguinte, PP. Nos autos da petição 14.129, e você aí já está preparado para ter todos os argumentos
para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler. Hugo Motta avisa que a anistia ampla, geral e restrita não vai acontecer. Bom, nesse vídeo vamos botar a bola no chão, vamos assentar a poeira, entender o que é possível ser feito pela direita, o que a direita pode fazer, qual a alternativa para se entregar um pouco de justiça a esses réus do dia 8 e a esses processados do golpe. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, cliquem no joinha, porque assim o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante para você, ele acaba distribuindo para mais pessoas, você ajuda a nossa comunidade a crescer. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro, recebendo conteúdos exclusivos do nosso canal. Muito bem, o Motta já saiu a Bergamo, a Mônica Bergamo da Folha já publicou, Hugo Motta não vai aceitar a anistia ampla, geral e restrita. A anistia só está seguindo adiante porque o Motta deixou. E se o Motta deixou é porque o STF quis. E se o Motta e o STF quiseram alguma coisa, com absoluta certeza isso não será uma anistia ampla, geral e restrita. Motta e STF não vão permitir que essa anistia seja da forma que a oposição e a direita querem. E é justamente por isso que o projeto da dosimetria lá atrás travou. Travou porque o que se queria pela direita, pela oposição, era uma anistia ampla, geral e restrita. Isso travou, Motta não deixou, o STF não quis, o Moraes não aceitou. E agora o que é possível é o que está na mesa. Algo que não é a ampla, geral e restrita. É uma anistia soft. É aquilo que eles estavam chamando de PL da dosimetria. É isso que vem para a mesa, é isso que tem para hoje e é isso que a oposição está considerando aceitar. E a gente precisa aqui entender que na política, às vezes, o bom é o que dizia sempre diziam os antigos, o bom é inimigo do ótimo. Se o ótimo não dá bom, você tem de pensar se não é o caso de escolher o bom, né? Não tem o ótimo. Não vai ter o ótimo. Nós não vivemos numa democracia para que o Congresso possa pleitear o ótimo. Nós não vivemos num sistema suficiente para que o Congresso faça valer a sua vontade, infelizmente. Infelizmente. Então, dentro desse contexto, o que tem para hoje é essa anistia soft. E essa anistia soft também, vamos dizer aqui, responde a alguns anseios. Primeiro, o anseio do próprio Congresso, de dar uma resposta, depois da prisão do Bolsonaro, à sociedade e à mídia e aos eleitores. Há uma cobrança generalizada do público, dos eleitores, no sentido de que os parlamentares, de que a direita, de que a oposição fala, mas não faz. Fala muito, mas de concreto não apresenta nada. Então essa anistia, ainda que soft, seria uma forma da oposição apresentar algo de concreto. Também isso mira o fato de que se não houver uma anistia e uma redução das penas significativa, o Bolsonaro é capaz de não resistir na prisão. Então isso também é uma resposta para esse fato. E claro, os réus do dia 8 também que estão em agonia dentro das prisões há algum tempo e não podem ficar sem algum tipo de conforto, sem algum tipo de entrega, sem algum tipo de, enfim, algo concreto a ser ofertado a eles. E essa anistia, ainda que soft, seria
o que tem para hoje seria uma maneira de entregar esses réus também do dia 8 algum conforto. Essa anistia vai ser a redução que, como eu mencionei, estava lá no PL da dosimetria, uma redução de penas, mas não faz com que o Bolsonaro se torne inelegível, não dá perdão a todo mundo, não pacifica o país, não deixa de polarizar absolutamente nada. Ao contrário, faz com que o STF saia-se mais forte ainda do que entrou nessa história. Por quê? Pelo simples fato de que é o Mota e o STF que estão por trás desse PL, né, da configuração desse projeto chamado agora de anistia, mas que é o da dosimetria vestido, envelopado de uma outra forma. Como disse, é o que a gente queria? Não é, mas é o que tem para hoje. O bom é inimigo do ótimo e a gente ainda tem condições de ter alguma coisa nesse país. A verdade é essa. Hoje os políticos não conseguem mais dar a solução que eles querem às coisas. O país está nesse lugar. A democracia não mais existe a ponto do Congresso não conseguir fazer valer a vontade da maioria. Chegamos nesse ponto. Sei lá em qual outro chegaremos até as eleições do ano que vem. Hoje o Flávio Bolsonaro visitou o pai dele e durante a conversa o Bolsonaro fez um pedido específico para Alcolumbre e Hugo Mota. E esse foi o pedido. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, que o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Esta é a nossa prioridade agora. Eu entendo perfeitamente a revolta, a indignação de todo mundo. Nós também sentimos isso. Mas essa é a hora de transformar essa indignação, essa revolta em uma ação que traga um resultado real. E o resultado real que nós podemos conseguir amanhã é aprovarmos a anistia. E para isso, eu vim aqui fazer um pedido para vocês. Na urgência, nós tivemos 311 votos favoráveis à urgência da anistia. Eu preparei um site, onde nesse site, que você está vendo aí agora, está exatamente esses 310, porque, como vocês sabem, o Ramagem, né, teve que sair do Brasil. 310 parlamentares que votaram favorável à urgência. O que nós pedimos a cada um de vocês, enquanto nos bastidores uma outra batalha está sendo travada, que é para conseguir que a anistia seja pautada amanhã, o que nós pedimos para vocês, a forma que vocês podem realmente nos ajudar, é ir conversar com esses deputados. Lembrando, não é brigar, não é atacar, até porque estas pessoas votaram sim na urgência. Então, de imediato, elas merecem agradecimento. E pedir para que eles continuem com voto favorável amanhã. Tudo o que nós precisamos. Se você entrar no site, você vai ver que você pode clicar, escolher, separar os deputados por estado, como em São Paulo. Você pode ir nas redes sociais do deputado em questão e deixar o seu recado lá. Você pode ir no e-mail dele, tem o telefone do gabinete do deputado, todas as suas redes sociais, todas as formas possíveis de se entrar em contato com esses deputados. Tudo que nós pedimos é que você faça isso. Entre em contato com o deputado, deixe um recado para ele, no DM, nos comentários, no e-mail, de forma educada, cortês. Essas pessoas são aliadas, elas ajudaram no voto da urgência. A gente só precisa que eles permaneçam da mesma forma quando formos votar amanhã a anistia. Nos bastidores, paralelamente a isso, está sendo travada uma batalha. Uma batalha para que nós consigamos sim que essa anistia seja pautada. Todas as forças do mal estão trabalhando nesse momento, com intimidação, coação, ameaça, tudo que você possa imaginar, para que não seja pautada. Mas esse é um pedido do Bolsonaro. Bolsonaro, que está preso nesse momento, pediu para o filho dele, fale com o Alcolumbre e Hugo Mota, para que seja pautado. É só isso que a gente precisa. Mobilização. Então, ao invés de ir para as ruas agora, que não vai trazer um resultado imediato, o que a gente precisa é convencer os deputados, é permanecer no voto. E se nós conseguirmos, lembrando, gente, agora a gente só precisa de maioria simples. Se nós conseguirmos uma maioria simples, a gente consegue resolver esse capítulo aqui na Câmara dos Deputados e logo em seguida ela vai para o Senado. E aí é uma outra batalha, onde também nós vamos precisar de vocês. Então, esse é o pedido que eu faço neste momento.
para a gente poder caminhar rumo a acabar com essa injustiça, Bolsonaro que está preso, doente, debilitado, sendo torturado, nós precisamos que os deputados que votaram sim na urgência continuem votando sim na anistia.